Ou seja, o jejum ele traz poder para a sua vida também. Há vários históricos de homens na fé que só a presença dele passando, um homem cheio do Espírito Santo, as pessoas se convertiam, se arrependiam. Era assim João Batista, um homem cheio de poder, cheio de fogo de Deus na vida dele, por causa da consagração que aquele homem tinha. A Bíblia diz que todos os nascidos de mulher, nunca houve ninguém maior que João Batista. Já ouviu isso? Você já leu sobre isso? De todos os homens, não há ninguém, nascido por mulher, não há ninguém maior que João Batista. De tanto que aquele homem ardia por amor a Deus e era consagrado em jejum. Você quer ser usado por Deus igual João Batista? Você tem um anseio de ser usado por Deus igual João Batista? De pagar um preço de jejum, de consagração, para poder estabelecer o reino dos céus aqui sobre esse bairro? Você quer ter poder? Você quer ser usado por Deus? Quanto maior for a sua consagração, mais usado por Deus você será. Muita oração e muito jejum, muito poder. Pouca oração, pouco jejum, pouco poder. É isso que faz a diferença dos crentes vencedores e os crentes mais que vencedores. Todos nós fomos chamados para ser vencedor. E isso não precisa de esforço seu. Jesus Cristo te faz vencedor, porque Ele já morreu na cruz por amor a você. Porém, Deus nos chama para ser mais que vencedores. Então fala para o irmão, para ele continuar firme na pregação. Você precisa ser mais que vencedor, irmão. E o mais que vencedor é aquela pessoa que é consagrado. Viu, Kelvin? Fico feliz porque você está aqui essa noite, viu? Glória a Deus pela sua vida. Não precisa ficar com vergonha não, Kelvin. Então, Milena, Deus ele te chama para ser mais que vencedor. Deus te chama para ir além, para romper barreiras. Deus ele quer te usar que nem ele usou João Batista, para que as pessoas da sua sala, da sua escola, venham se converter somente de você chegar lá na sala, porque a presença do Senhor habita dentro do seu coração. Você crê? Próximo tópico da pregação. O jejum é um elo de intimidade sua com Deus. Então repete comigo. O jejum é um elo de intimidade sua com Deus. E abre em Juízes. Abre em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, do verso 1 até o 7. Hoje está bem diferente, até suquinho, sufresh tem hoje. Do verso 1 até o 7. Juízes capítulo 13, do verso 1 até o 7. Está lá no Velho Testamento. Juízes capítulo 13, do verso 1 até o 7. Todos acharam? Então, enquanto isso, eu vou falando um pouco mais sobre Juízes. Juízes fala sobre Sansão. Sansão, ele era um homem consagrado. Ele era um homem que era chamado de Nazireu. Nazireu era uma pessoa que era consagrado desde o ventre da mãe. Ou seja, antes de Sansão vir ao mundo, antes dele nascer, ser concebido pela sua mãe, ele já tinha um propósito de vida. Era libertar Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, Sansão, ele tinha um chamado, ele tinha um propósito. Deus sonhou com Sansão. Deus amava tanto Sansão, porque ele tinha um propósito na vida de Sansão, libertar o povo de Israel. E a gente vai ler um pouco. Juízes capítulo 13, do verso 1 até o 7. Vou pedir ajuda aqui para alguém ler para mim. E os filhos de Israel tomaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás para a navalha,
porquanto o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho agora, pois não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Glória a Deus pela palavra. Uma pessoa consagrada desde o ventre da mãe dele, nazireu de Deus, que nem eu falei. E Sansão, ele tinha algo específico que marcava, lembra do que eu falei? O jejum é um elo da sua intimidade com Deus. Sansão, ele tinha algo específico na sua vida, uma característica física que marcava o elo da intimidade com Deus. Qual era esse elo de característica física de Sansão? Alguém pode falar? Os cabelos. Os cabelos, você fala comigo, era o cabelo. Isso. Vamos acordar, gente. Os cabelos de Sansão. Então eu imagino Sansão, já que os cabelos, ele não poderia cortar o cabelo, não é verdade? Que isso era o elo da intimidade dele com Deus, da consagração, do jejum dele, do nazireado dele. Então eu imagino Sansão cuidando daqueles cabelos todos os dias. Tem uma esposa em casa, vaidosa, cuida dos cabelos, passa lá a chapinha, faz escova. Então eu imagino Sansão cuidando do cabelo dele todos os dias, porque ele lembrava que o cabelo dele era a marca que ligava ele com Deus. Era o alvo da consagração dele com Deus, eram os cabelos. Então o jejum de Sansão trazia intimidade com Deus. E você? Qual elo de intimidade você tem com Deus? Nós não pregamos aqui que nós precisamos ser amigos de Deus, que Jesus ele é nosso amigo, está conosco todos os dias. Eu e a minha esposa, a gente tem um elo, a aliança. Eu uso até duas, uma de prata e uma de ouro. Todas as vezes que eu olho para a minha aliança, eu lembro que eu tenho uma intimidade com a minha esposa. E você? Qual elo de intimidade você tem com Deus, com o seu Senhor, com o seu Salvador, com o seu Rei, com o seu Deus? O jejum, ele é um elo de intimidade com Deus, onde só você e Ele sabe. A Bíblia diz que quando nós jejuarmos, nós devemos o quê? Entrar no nosso quarto, orar, não transfigurar o nosso rosto para poder as pessoas verem o nosso rosto que está mais abatido. A gente deve agir com normalidade, porque o nosso jejum é entre nós e Deus. Quando nós contamos o nosso jejum para alguém, acabou o elo de intimidade. Então o seu elo de intimidade sobre o jejum é você e ele, sabe? Como melhores amigos. Eu vejo na escola, às vezes as meninas têm aquelas intimidades onde só uma e a outra sabe, conversa e conta. Eu creio que você também tem amigos que você conta segredos, onde só vocês dois sabem. Não é verdade? Não é, Isabel? Sim ou não? Você não tem amigas que você conta segredos, que só você e ela sabe? E você e Deus? Você tem algum elo de intimidade com Deus? Algo que você lembra de Deus constantemente? Quando você está em jejum, aí você pega e olha para o alto. Está difícil, hein, Deus? Mas é a nossa intimidade, ó. Eu e você e eu, hein? É nós. Você tem segredos entre você e Deus? Você possui algum elo que te faz lembrar de Deus? Você possui marcas de intimidade com o seu Senhor? O jejum é um elo, uma marca de segredos entre você e o seu noivo. E quem é o seu noivo? Jesus. Jesus é o seu noivo. Então jejue, tenha esse elo de intimidade com Deus, para que você possa lembrar de Deus constantemente no seu dia a dia. Quando você estiver jejuando, você vai lembrar: nossa, eu tenho um elo de intimidade com Deus, eu tenho um segredo que só Ele e eu sabemos. O próximo tópico, sobre jejum. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você sabia disso, Bruno? Que a palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz?
seja, as pessoas das trevas são mais espertas, mais inteligentes, mais sagazes, pagam um preço maior do que nós que somos crentes. É isso que a palavra de Deus diz. Então vamos ler a Bíblia, Lucas capítulo 16, verso 8. Vamos ver se realmente está escrito isso na Bíblia. Lucas capítulo 16, verso 8. Olha aí, se você não gosta da Bíblia hoje, você vai passar mal, porque a gente vai ler muita Bíblia hoje. Lucas capítulo 16, verso 8. Lucas 16, verso 8. Todos acharam? O que está escrito aí? Já achou? Lucas 16, verso 8. Então vamos lá. Você pode ler para mim, Bruno? E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houverá atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. É isso que eu acabei de ler. Os filhos das trevas são mais prudentes, mais sagazes, mais espertos, pagam um preço maior do que os filhos da luz. Até quando isso vai acontecer? Até quando os filhos das trevas vão fazer coisas maiores do que nós? Até quando o Rock in Rio vai atrair mais pessoas do que uma marcha para Jesus? Até quando nós iremos estar perdendo para o diabo? Até quando? Sabe, não precisa de muita coisa não, a gente precisa só